que é tendência? Como que a gente consegue contextualizar o pessoal do que é tendência e aí também o que é futurismo? Porque eu acho que uma coisa às vezes fica ligada à outra e não necessariamente é igual, né? Tá, eu vou tentar, porque não é exatamente simples, mas eu vou tentar, inclusive, expandir um pouco o espectro dessa nossa retórica aqui. Tá. Acho que a gente pode primeiro pensar o que é moda. Não no sentido da moda... Sim, da não roupa, moda de né? sim. Exato. Do mas que está na moda, né? Isso. Não, na verdade é do que está na moda, não da moda da roupa. É o hype, sim, é o hype. Sim, é isso. É o que tá ótimo. no hype. Pra você que tá nos escutando, tá excelente a discussão. Tá muito bem. Então, vamos lá. A moda é o que vem e vai. Tipo o anel da Jade. No clone. Sim. Quem é um pouco mais novo não tem essa referência, busca no Google. É tipo esmalte azul. Sim, tá? sim. Paleta mexicana. Paleta mexicana. É um clássico. Aí a gente tem as ondas que vêm e vão, né? Então elas ocorrem, elas ficam um pouco, e aí elas podem voltar, elas podem não voltar, e etc. E aí a gente tem a tendência. A tendência geralmente ela tem um ciclo de vida maior, ela vai fazendo um corte mais transversal da sociedade, olha para consumo, olha para comportamento, olha para tecnologia, e aí ela vai, na verdade, transformando de alguma maneira a forma como as coisas se dão, ou como as pessoas reagem, ou como as pessoas, enfim, respondem a determinado estímulo. O mais interessante é que uma tendência pode se desdobrar numa nova tendência e numa nova tendência, ou ainda assim tendências podem se cruzar. Quando a gente fala em futuro ou em futuros no plural, e aí eu preciso dar o devido crédito ao Thiago Matos, meu grande mentor e futurista e etc., que trouxe essa parada para o Brasil. Ele que sempre falou muito em futuros, porque não existe um futuro, né? O futuro da humanidade vai estar em qualquer coisa entre a utopia de tudo perfeito e a distopia. Eu costumava falar da distopia ser o exterminador do futuro. Mas é como eu trabalho muito com trainee e estagiário, eu tive que trocar por The Walking Dead. Não, eu acho que tem outros, Divergente e outros vários Pode ali ser, que são distópicos. Eu não vi as séries do Detergente, eu não vi as séries. Detergente tem vários. E aí, quando a gente pensa em futuros, a gente está pensando em projeções de cenários possíveis a partir de sinais não necessariamente de presentes, mas também de sinais de futuro que a gente pode tentar fazer um olhar para trás. Mas isso eu falo depois. Mas eu tenho uma pergunta já sobre o futuro, que a gente estava falando até antes. Quando a gente fala de futurismo, a gente tem que ter essa... Como é que fala? Essa... Habilidade? Não é essa habilidade, esqueci a palavra, gente. Esse compromisso. Esse compromisso de que vai acontecer, de que vai realmente virar aquilo que a gente tá imaginando que vai virar, ou é só pelo exercício de pensar futuro? Acho que nem uma coisa e nem outra. Se a gente for pensar basicamente num funil de futuro, ou pelo menos numa das abordagens de funil de futuro, depois a gente bota a fonte lá embaixo, a gente vai pensar em futuros que são possíveis, tudo é possível. Já disse da outra vez do programa da Eliana, inclusive, tudo é possível. Aí depois a gente pode pensar em futuros que são plausíveis, então onde há uma plausibilidade daquilo acontecer. Depois a gente pode trazer um novo filtro, que são os futuros que são prováveis de acontecer. E aí a gente pode pensar nos futuros desejáveis ou nos futuros preferíveis. Mas eles também não são pensados ou projetados... Pra falhar. Não, não sei se tem isso de falhar ou não. Eu acho que no final das contas é você conseguir entender que caminhos ou que ações você pode tomar hoje para a construção do seu futuro preferível ou para combater um futuro não preferível. Tá. Mas eu particularmente não acho que a lógica seja as pessoas falam muito ser future proof, tipo, será prova de futuros. Na verdade é você construir futuros ou possibilidades de futuros, mas a partir de evidências, por menores que elas sejam, e aí você tem diferentes espectros de evidências que você pode considerar para fazer essas elaborações de futuro. Mas eu não acho que é um compromisso de fazer dar certo, de fazer dar errado. Como a gente vai falar do Washington já, eu acho que tem muita gente, inclusive, que finge que aquele é o futuro, pega duas coisas, junta e fala, tá bom, esse é o futuro, eu vou fazer isso, vou apostar e beleza. Não tem tanta evidência assim, mas vou jogar. Ou pelo contrário, como tem muita evidência de que isso está acontecendo, isso é uma coisa muito óbvia, então, eu vou jogar isso e vou fazer acontecer. Então, como tem muita realidade, a gente fala muito de realidade aumentada, vamos pensar algum tempo. A gente fala muito de realidade aumentada, existe uma questão na crise do varejo,
por loja, enfim, toda a estrutura logística de varejo online, pronto, temos provadores virtuais. Isso é uma conexão meio que até óbvia. Eu diria que preguiçosa. Sim. Não tem muito estudo, digamos. Disseram que eu tenho que ser mais polêmico, então eu vou falar que é preguiçoso. Tá certo. Ô Marcelo, agora me fala, quando você fala de futuros dentro dos futuros possíveis, você me falou assim, a gente não tem essa característica de falar sobre o que vai acontecer, mas o seu lado é realmente entender o que tá pulsando no momento, né? Como é que é o trabalho de vocês aí nesse sentido? Isso, bom, a Futuros Possíveis é uma plataforma de geração de inteligência e discussões sobre futuros, né? Como você introduziu. Nosso objetivo principal é democratizar as discussões de futuro, porque a gente entendeu, antes de lançar a iniciativa, havia um incômodo nosso de que o futuro, da forma como ele era apresentado, ele chegava muito antes para um grupo seleto de pessoas, e a gente acabava, até como jornalistas mesmo, acabávamos pregando para convertido, né? Então, falando de tendências para quem já sabia de tendências. Eu gostei dessas qualidades que você falou de futuros aí, inclusive antecipando, né, futuros possíveis. E vou trazer mais algumas. O futuro, acima de tudo, ele é inevitável, né? Vamos combinar que a gente pode ou não estar nele por uma série de motivos aí, mas ele vai acontecer, né? Então, por uma essência básica, as pessoas e as empresas acabam se preocupando ou traçando cenários. Eu acho que isso é uma questão meio que humana ali. Na Futuros Possíveis, levando em consideração esse contexto de democratização dessas narrativas de futuros, a gente sempre parte do presente, do passado, do presente, para inferir futuros. Então não é um trabalho de adivinhação de futuros, né? E a gente é guiado por 4 palavras essenciais aí nessa história. A primeira você já falou, são evidências, né? Dados, no caso. Nós produzimos pesquisas com parceiros para entender o que está acontecendo na sociedade, em várias esferas, né? Já estudamos esse ano futuro, já investigamos futuro do trabalho, futuro das apostas esportivas, um tema muito quente, online, apostas esportivas online, e futuro dos esportes e da atividade física. Depois dessa coleta de dados, a gente entra com contexto. No nosso entendimento, é muito importante você traçar cenários de futuro com base em contexto, né? Porque os países são diferentes e dentro de um mesmo país, do tamanho do Brasil, por exemplo, as realidades são muito, muito distintas. Então você tem evidências, você tem contexto, você tem repertório. Essa é uma palavra essencial também que está na boca de qualquer especialista que vai falar sobre o futuro do trabalho, especialmente. Por que repertório? Porque a gente precisa beber de várias fontes para poder formar visões, contextualizar essas visões e a partir disso propor para as pessoas, né? Então, essa é uma etapa que nós fazemos na Futuros Possíveis depois de rodar pesquisa, né? Nós construímos um material em texto e depois em vídeo com base nos dados e ampliando para o repertório. E para fechar, tem uma palavra que também para mim é essencial nesse exercício de futuro, que é diversidade. Diversidade de ideias que só é possível através de diversidade de pessoas, né? A gente entende que sem diversidade de pessoas fica muito difícil você falar de futuro, porque voltando lá no início, senão você vai estar sempre pregando para convertido. Sim.